civil, criminal, disciplinar e administrativo disciplinar. E de improbidade administrativa, desculpa. Se há impunidade, é porque o sistema não funciona e, então, o que deve ser atacado não é a independência dos promotores, procuradores e juízes, e sim a regra da impunidade dos crimes de colarinho branco, a qual vale para corruptos de todos os órgãos públicos. Nesse sentido, o endurecimento das leis que tinha sido proposto por meio das 10 medidas anticorrupção se aplicaria a todos, inclusive promotores, procuradores e juízes. Persigam os juízes e promotores, soltem os colarinhos brancos. Essa é a mensagem da ação do Congresso de ontem, que enfraquece os órgãos que têm sido reconhecidos por uma atuação firme no combate à corrupção. A aprovação da lei de intimidação acontece em um momento em que as investigações da Lava Jato chegam cada vez mais perto de crimes de corrupção praticados por um número significativo de parlamentares influentes. O mesmo espírito de autopreservação que moveu a proposta de autoanistia moveu e move a intimidação de promotores, procuradores e juízes. O objetivo é estancar a sangria. Há evidente conflito de interesses entre o que a sociedade quer e aqueles que se envolveram em atos de corrupção e têm influência dentro do parlamento querem. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção, um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo, isto é, fora da circunscrição do atendimento do interesse público. Se for aprovada, a proposta será o começo do fim da Lava Jato. Se medidas contra a corrupção podem ser convertidas em lei de intimidação, que favorece a corrupção e a prática de outros crimes por poderosos, restará ferido de morte o Estado de Direito. A força-tarefa da Lava Jato reafirma o seu compromisso de avançar enquanto for possível, trabalhando ainda mais duro dentro das regras da Constituição e das leis para investigar, processar e punir a corrupção, seja quem for o criminoso. Contudo, os procuradores da Força-Tarefa estão de acordo que não será possível continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. Vamos abrir para as perguntas agora. Peço que se identifiquem e digam o veículo onde trabalham. Olá, boa tarde. Isabela, da Globo News. Vocês falam nesse texto, mais de uma vez, em que não será possível continuar a força-tarefa. O que não é possível continuar? Vocês abandonariam os casos, a força-tarefa seria destruída, vocês deixariam essa função? Efetivamente, o que vocês podem fazer caso esse projeto continue tramitando? Fica claro, com a aprovação desta lei, que a continuidade de qualquer investigação sobre poderosos, sobre parlamentares, sobre políticos, ela cria um risco pessoal para os procuradores. Nós somos funcionários públicos, temos uma carreira no Estado e não estaremos mais protegidos pela lei. Se nós acusarmos, nós podemos ser acusados. Nós podemos responder, inclusive, pelo nosso patrimônio. Não é possível, em nenhum Estado de Direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Nesse sentido, a nossa proposta é de renunciar coletivamente, caso essa proposta venha a ser sancionada pelo presidente. Boa tarde, Estelita, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber, a partir de agora, se a Força Tarefa pretende adotar algum tipo de estratégia, mobilização junto ao Senado Federal, à população, ao próprio presidente Michel Temer, no sentido de, eventualmente, vetar essas propostas que foram aprovadas ontem. Enfim, quais são os próximos passos daqui para frente para evitar, como disse o Dr. Carlos Fernando, uma situação de fim da Lava Jato?
essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa da sociedade. Nós não trabalhamos em favor próprio. Nós trabalhamos por ordem e para cumprir finalidades que a sociedade nos atribuiu. Se fossem necessários esclarecimentos, nós o daríamos. Mas, nesse caso, o Congresso Nacional sabe muito bem o que está fazendo. Nesse caso, o Congresso Nacional está com o objetivo claro de estancar a sangria. Nós passamos esse ano inteiro indo à Comissão Anticorrupção e prestando todos os esclarecimentos relativos à aprovação de uma lei contra a corrupção, colocando todos os perigos relativos à aprovação de dispositivos virtuados contra a leniência. E, ainda assim, as propostas que vêm não são contra a corrupção, são sim a favor da corrupção. Essas propostas dizem muito claro para o que elas vieram. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder político, nós não somos mobilizadores sociais. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa de toda a sociedade, de todos os cidadãos. Marcos Souza, TV Record. São duas perguntas, na verdade, doutor, só para ficar claro, o senhor falou em renunciar. Seria renunciar ao caso ou o cargo? Só para ficar claro. Nós, a maior parte que estão aqui, creio que somente o doutor Deltan, que é daqui de Curitiba, temos as nossas responsabilidades em outras unidades da federação e outras procuradorias. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Ok. A segunda pergunta é até mais voltada para o doutor Deltan. Apesar de ser um projeto de iniciativa popular, ele foi capitaneado pelo MPF, que fez grande campanha para recolher assinatura e incentivou muito a sociedade a se mobilizar em torno desse assunto. Qual que é o sentimento agora, quando, de repente, o projeto que ia mudar, que vocês capitanearam, se transformou contra vocês mesmos? Existem dois sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de que toda a Lava Jato pode ser inútil, porque o Congresso já se manifestou que não quer um futuro diferente. É o que a Câmara dos Deputados manifestou ontem à noite. A oportunidade era incrível para que as brechas da impunidade se fechassem e para que se traçasse um novo rumo na história do Brasil. A resposta para isso foi não. A Câmara não precisava aprovar o que nós propusemos. Nós não queremos nos sobrepor ao Parlamento, pelo contrário, nós respeitamos integralmente a soberania do Parlamento. O que nós dissemos tantas vezes, inclusive lá pessoalmente, é que nós levamos a eles problemas que demandavam solução. Problemas do sistema de justiça que são claros e que estão aí gerando impunidade em centenas de casos de corrupção ao longo de todo o país. E a resposta para os problemas foi: vamos deixar que esses problemas continuem existindo. Vamos deixar que a impunidade continue reinando. A minha primeira preocupação é que eu vejo de modo muito claro que a impunidade que existia e os níveis de corrupção que existiam, que inclusive geraram esse caso Petrolão, vão permanecer existindo. Empresários, investidores, acionistas e funcionários jamais permitiriam que pessoas corruptas continuassem na liderança da Petrobras. Por que a sociedade brasileira vai permitir que corruptos, pessoas investigadas por corrupção, continuem na liderança da empresa Brasil? Isso é o que está acontecendo hoje e é o que gera o que aconteceu ontem à noite. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção de interesses de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função do sentimento, instinto e desejo de autopreservação agindo contra o interesse público. A nossa segunda preocupação é que venham projetos que tornem pior ainda o Estado em relação ao que ele era antes. Foi isso que aconteceu na Itália e é nesse caminho que nós estamos seguindo como país. Quando não se aprovam medidas contra a corrupção e se aprovam medidas a favor da corrupção, o resultado final da Lava Jato e de todo esse processo histórico pelo qual nós estamos passando pode ser pior do que o resultado que nós tínhamos antes. O resultado que nós poderemos ter é um Estado em um lugar mais corrupto do que era antes, e não melhor. Eu vou acrescentar algo que tem que ser dito e tem que deixar bem claro. É preciso que todos conheçam as mudanças. As mudanças são claras no sentido de responsabilizar pessoalmente procuradores, promotores e magistrados. Eles aproveitaram um projeto
de combate à corrupção para se protegerem. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. O instinto de preservação fez com que eles destruíssem o projeto da corrupção, contra a corrupção, mas com o objetivo de se preservarem. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação na Lava Jato. Doutor, Marcelo, do Jornal Nacional. O projeto passou de maneira, na avaliação do MPF, satisfatória na comissão especial e foi desconfigurado no plenário. Minha pergunta eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês foram ludibriados no plenário da Câmara? E a segunda é com relação a especialistas que dizem que o texto que trata do abuso ele é muito genérico e não se sustentaria numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês avaliam essa questão? O texto das medidas anticorrupção foi discutido e foi processado. Passou por uma ampla discussão numa comissão especial com a colheita de depoimento de mais de 100 especialistas, do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, e se chegou a um texto final que era extremamente positivo, que seria, sim, uma revolução no combate à corrupção no país. Esse texto foi aprovado à unanimidade por 30 parlamentares, mas, ao chegar ao plenário, ele foi totalmente desconfigurado, ele foi deformado. Rasgou-se o texto das 10 medidas contra a corrupção e foi substituído pelo texto de uma medida a favor da corrupção. Eu não diria que nós, procuradores, fomos ludibriados. O que nós fizemos foi, por todo o tempo, atuar de modo transparente e claro, esclarecer a sociedade sobre o conteúdo daquelas propostas, esclarecer os parlamentares, levando especificamente o problema que precisava ser resolvido para que encontrássemos uma solução, fosse a que nós propusemos ou fosse mesmo uma solução alternativa. Nós não temos qualquer poder sobre o parlamento, e não devemos ter. O parlamento é soberano, ele pode encontrar soluções que ele entender melhores para cada situação. Mas nós, após todo esse processo, saímos sem as soluções necessárias para fechar as brechas da lei que permite a impunidade e para diminuir os níveis de corrupção. Eu gostaria de acrescentar que ludibriado foi a população. Nós, na semana retrasada, lutamos contra um projeto apócrifo que seria apresentado em plenário naquela noite em relação à lei de leniência. Eles não conseguiram fazer passar. Esta semana passada, nós lutamos contra o projeto apócrifo que seria apresentado em plenário à noite sobre a anistia. Eles não conseguiram fazer passar. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, em uma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. Por que que eles fugiram do debate público sobre essas medidas? Quem foi ludibriado é a população. Quem se aproveitou de um desastre e que consternou o país não fomos nós. Nós agimos sempre com clareza e transparência, muito mais do que a maior parte dos órgãos públicos age nesse caso. Nós quisemos a discussão e fomos à discussão pública do projeto. Entretanto, em uma noite, numa madrugada, tudo se pôs a perder. Então, estamos respondendo a questão da eventual discussão no Supremo da lei de abuso de autoridade, que alguns especialistas dizem que o texto é muito frágil e que isso não passaria numa discussão no Supremo. Como é que o senhor avalia? O texto, em vários pontos, certamente é por nós considerado inconstitucional, mas nós não podemos contar com uma eventual e futura apreciação. A grande questão hoje é também simbólica. É que país que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Como o Congresso vai agir diante de todos os escândalos de corrupção jamais vistos no Brasil que se revelaram. Qual será a nossa sinalização para o futuro por parte dos nossos governantes? Será uma sinalização positiva de reformas para que a corrupção não aconteça mais? Ou vai ser uma sinalização negativa para que a corrupção continue existindo como existe e se espalhe ainda mais? João, da Gazeta do Povo.
Doutor, a nota de vocês aqui fala claramente, inclusive entre aspas, em estancar a sangria. É uma referência clara à frase do Jucá. Se eles identificam algum foco de articulação no Congresso que tenha levado ao resultado desse projeto de ontem? Só complementando a pergunta do jornalista do Jornal Nacional, enquanto o projeto das 10 medidas levou meses de discussão, o projeto aprovado no Conchavo levou menos de 24 horas para ser aprovado. Então, não houve discussão nenhuma sobre esse projeto. Isso é muito grave. É curioso que, mesmo depois dos meses de discussão das propostas anticorrupção, nós escutávamos alguns deputados falarem que elas não foram discutidas, quando eles mesmos, membros da comissão especial, não tinham frequentado as reuniões da comissão especial. E agora você vê uma outra proposta que não sofreu um dia de discussão, ser encaminhada à votação e ser aprovada sem qualquer aparência de urgência. Não há episódios recentes que tenham gerado um clamor social pela aprovação dessas propostas ou que tenham gerado uma necessidade de interesse público clara para que isso acontecesse nesse momento. Pelo contrário, a única coisa que existiu foi uma atuação firme do Judiciário e do Ministério Público contra a corrupção. Isso faz essa lei, a lei da retaliação, a lei da vingança, a lei da intimidação. Última pergunta. Só retomando, então, essa referência aqui ao senador Roberto Jucá, que diz em estancar a sangria, a nota diz, inclusive, cita entre aspas essa frase que foi gravada. Eu queria saber se vocês identificam algum foco da articulação no Congresso que levou ao resultado que teve o projeto na votação de ontem. As articulações no Congresso, elas acontecem, na sua maior parte, nos bastidores, em encontros de lideranças. E, com certeza, com a oitiva dos líderes do governo, com a oitiva do próprio governo. O que aconteceu ontem, não tenha dúvidas, não é expressão apenas de pessoas específicas, mas a articulação de grandes líderes partidários com líderes do governo. Deixe-me lembrar que na semana retrasada, o projeto que instituía a anistia em relação às leniências, elas foram levadas ao ministro da Transparência pelo relator, deputado Moura, e pelo assessor da Presidência da República, Sandro Mabel. Ali, evidentemente, um assessor da Presidência da República estava encampando uma medida que já previa a anistia. O que nós temos hoje não é simplesmente a revolta de alguns parlamentares, mas sim uma atitude clara de preservação de um esquema político partidário que se encontra apodrecido pela corrupção. Vinícius, do UOL. Vocês consideram hoje que no país existe uma guerra entre poderes, judiciário, legislativo? Não existe uma guerra de nosso lado. Pelo contrário, existe um profundo respeito institucional e o desejo de que as instituições funcionem para o bem comum. De nossa parte, existe sim uma justa expectativa de que o Congresso represente a sociedade, focando a sua atividade e focando as ações que estão e serão implementadas em favor do legítimo e correto desejo, expectativa, necessidade da população brasileira de que as brechas da corrupção sejam o mais possível fechadas. Se não é possível fechar 100%, é possível fechar em grande medida. O Brasil foi considerado por um fórum mundial recente o 4º país mais corrupto do mundo. Nós precisamos sair desta lista negra. Reforçando a última pergunta para encerrar. Rafael, do Valor Econômico. Vocês citaram líderes partidários, líder do governo. A Operação Lava Jato se vê pressionada pelo governo? A operação se sente ameaçada pelo governo? A votação de ontem mostrou que os interesses vão de ambos os espectros ideológicos. Nós não estamos falando do governo federal exclusivamente. Nós estamos falando de partidos que hoje se dizem na oposição, que não estavam na oposição recentemente, mas que também votaram pelas medidas. O que nós temos no Brasil é uma corrupção político-partidária que se estende por todo o espectro partidário brasileiro. E ontem, todo o espectro partidário brasileiro, salvo honrosas exceções de pequenos partidos, votou a favor dessas medidas. O que nós temos, na verdade, não é somente o governo federal, mas partidos outros que se dizem na oposição
ou não participantes do governo também envolvidos nessa medida. Obrigado pela presença de todos. Encerramos aqui a coletiva de imprensa do Ministério Público Federal. Ficar só um minutinho para a gente poder fazer uma imagem de vocês, todos unidos aí, por favor. Inclusive, até o governo anterior, o governo Dilma, avançou propostas contra a corrupção muito melhores do que aquelas que foram, entre aspas, aprovadas, que constituem, na verdade, propostas completamente desconfiguradas, desfiguradas, deformadas, rasgadas e lançadas no lixo após 2 milhões de assinaturas.